Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal, irei falar sobre isso aqui, ó, sobre o vírus do mosaico nas salsas do deserto. Vou falar algumas experiências que eu fiz aqui com plantas viróticas. Vou passar o resultado para vocês. É bem provável que vocês devem ter uma planta assim, ó, com vírus. Digo isso porque a maioria das pessoas que tem rosas do deserto compraram plantas de fora, né? E assim como eu, acabou comprando uma com vírus. A maioria dos produtores, pessoal, principalmente anos atrás, vendiam e ainda vendem, né, alguns plantas com vírus do mosaico. Hoje eu vou falar o que o vírus causa nas plantas, né? E vou falar um pouco sobre ele. Então acompanha aí o vídeo. Primeiro eu vou começar falando sobre o que o vírus causa, né? Os efeitos do vírus e os sintomas, né? Olha só. Como o próprio nome já diz, vírus do mosaico. Ele causa mosaico nas folhas. Olha só. Mas não se assuste, pessoal, nem toda planta que está assim, ela está com vírus. Para realmente identificar se a planta está com vírus, só fazendo exames em laboratório, né? Para quem já tem experiência, como eu, já sei quando a planta está com vírus. Mas isso aqui pode ser uma deficiência nutricional ou excesso de nutrientes. E pode ser uma característica da planta também. Tem planta que tem um variegatismo, mais ou menos dessa forma aqui, né? Tem plantas variegatas que são assim. Daqui a pouquinho eu falo para vocês como fazer o teste caseiro para saber se a planta está com vírus. Mas antes eu vou falar sobre outros efeitos do vírus, né? A planta, pessoal, que tem um vírus, ela fica com um crescimento lento, né? Ela fica como se fosse mais fraca do que as outras. Fica com o imunológico fraco. Ela fica mais... como é que eu posso dizer? Ela vai pegar mais doenças com facilidade. Como eu já falei, vai crescer com menos intensidade. Mas dá para cultivar ela assim com um vírus. Mas igual eu já falei, não cultivem próximo das outras, porque ela pode passar o vírus para as outras plantas. Que vai ser o próximo assunto agora, né? Como o vírus passa. A primeira dúvida que o pessoal sempre tem é isso aqui, ó. Se eu pegar uma planta limpa, né? Como essa, sem vírus, colocar próximo assim, por proximidade. Esse vírus vai passar? Não vai, pessoal. Ela por proximidade assim não passa. Eu já deixei uma planta 2 anos junto com essas plantas que tem vírus e não passou. Aí o pessoal pode dizer, ah, pode vir um ácaro que mordeu essa planta e morder essa aqui e vai passar. Talvez passe, né? Aqui eu nunca tive problema com ácaros, por isso que não passou, eu acho, né? Talvez se tivesse ácaro tinha passado. O que eu posso falar para vocês é que o teste que eu fiz, deixei 2 anos e não passou. Foi o teste que eu fiz, mas não garanta que não vai passar, né? Mas foi o teste que eu fiz, é o que eu tô passando para vocês. Outra coisa que o pessoal fala é se eu pegar o pólen dessa flor aqui, que tá com vírus, e colocar na flor de uma planta que não está com vírus, uma planta sadia. Essa planta vai contaminar? Bem, pessoal, eu fiz um teste em 10 plantas. Peguei o pólen de 10 plantas com vírus e coloquei em 10 plantas, na flor de 10 plantas que não está com vírus. O resultado foi, não passou, pessoal. Eu garanto que não vai passar? Não garanto. O que eu posso dizer é que eu fiz o teste em 10 plantas e não passou. Outra coisa interessante e as filhas da planta sadia, né, que veio com pólen com vírus. Peguei o pólen com vírus, coloquei na planta sadia. A planta sadia girou a vagem, não passou o vírus. As filhas dessa vagem
saíram com vírus? Não, pessoal. Eu plantei 1000 sementes. Dessa forma, nenhuma saiu com vírus. Isso eu posso garantir para vocês. Pode sair alguma com vírus? No teste que eu fiz não saiu. As 1000 plantas, eu acho que sobreviveu uns 900, né? Que sempre morre algumas sementes. No meio do caminho sempre morre algumas. Essas 900 mais ou menos, nenhuma saiu com vírus. Pode sair? Talvez, não sei. O que eu posso falar para vocês é que o teste que eu fiz não saiu nenhuma com vírus. Fiz outro teste dessa forma. Peguei uma planta com vírus, a outra planta também com vírus. Fiz o cruzamento das duas em 2 plantas, né? Deu mais ou menos 200 sementes. Plantei as 200 sementes e nenhuma nasceu com vírus. Foi o teste que eu fiz. Possa ser que nasça? Não sei. Só sei que o teste que eu fiz é o que eu estou passando para vocês. Não passou o vírus. Afinal de contas, como é que o vírus passa, né? Bem, pessoal, o vírus passa através de enxertos. Através da seiva, né? Foi o que eu fiz nessa planta aqui. Essa planta aqui é uma planta sadia, ó. Eu fiz um enxerto aqui, o enxerto não pegou. Que foi até dessa planta aqui, da Etna, né? O enxerto não pegou, mas passou o vírus, ó. Essa planta era sadia igual essa aqui, ó. Que é respondendo a pergunta lá no início do vídeo. Como fazer o teste se a sua planta está com vírus? Você vai pegar um galho e vai enxertar em uma planta sadia. Se a planta sadia apresentar as características que a planta com vírus, as características da planta com vírus, significa que a planta que você estava desconfiada que estava com vírus, tem vírus, né? Outra informação, pessoal, que o pessoal pergunta é se realmente a arábico é imune ao vírus, né? Ela não apresenta sintomas, pessoal. Já fiz teste aqui, já passei, fiz um enxerto em uma. Até agora ela não apresentou sintomas. Não foi nessa, pessoal, foi em outra. Ela está separada. Já está quase 6 meses, não apresentou nenhum sintoma. A dúvida é se a arábico está com vírus, né? Às vezes ela está com vírus, mas não apresenta os sintomas. É uma coisa que eu ainda vou fazer o outro teste. Agora eu vou pegar ela, vou colocar o galho de uma planta sadia nela, né? Para ver se ela vai apresentar os sintomas do vírus. Se eu pegar um obeso e colocar na arábico que foi contaminada, se ela tiver com vírus, o galinho da arábico vai apresentar os sintomas do vírus, né? Falta eu fazer esse teste. Futuramente eu passo essa informação para vocês. Só sei que ela não apresenta os sintomas. Não sei se fica com vírus, né? Bem, pessoal, é preciso fazer o descarte da planta se descobrir que está com vírus? Não, não é preciso, né? Pelo menos eu não descartei. Eu estou cultivando elas em uma área separada. Até porque é uma vida, né? Elas têm vírus, como se fosse uma pessoa com vírus. Fica com o imunológico fraco, mas dá para cultivar. E eu estou cultivando elas para fazer teste. Se você for um grande produtor e descobrir que tem alguns, o ideal é que descarte ou doe para alguém. Avise primeiro, né, que essa planta está com esse problema. Mas dá para cultivar sim, pessoal. Dá para cultivar sim elas com vírus. Eu não sou a favor de quem vende planta com vírus, né? Engana as pessoas. Igual eu fui enganado por uma pessoa famosa aqui do YouTube, né? Uma produtora lá do Ceará, de Fortaleza. Uma senhora que é bem famosa. Não vou falar nomes, né? E tem muitos grandes produtores, pessoal, que vendem plantas com vírus. Principalmente esses IDs mais antigos. Os IDs famosos mais antigos, como a Barbigel. Dizem que a Barbie, todas elas têm vírus. Não sei, né? Não estou afirmando que é verdade. É o que me passaram, né? Que a Barbigel, Júlio César, a maioria tem vírus, não todas.
Eu já vi Júlio César sem vírus. E é isso aí, pessoal. É bom ter cuidado, observar com quem você vai comprar, contestar antes, né? Perguntar à pessoa se realmente essa planta tem vírus. Porque se tiver e ela vender com vírus, ela vai ser responsável, né? Que você perguntou antes. No início eu não tinha muita experiência, acabei comprando, né, com vírus. Nem sabia que esse vírus existia. Mas hoje eu faço meus próprios cruzamentos. Estou desenvolvendo meus próprios IDs e não estou comprando mais planta de fora. Já para evitar esse tipo de problema, né? Não só do vírus, mas de outras doenças também. Vou ficando por aqui, eu espero que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.